tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que posso contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Glória ao Senhor. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que posso contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Adora o Senhor. Tudo aquilo que perdi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Pega suas mãos ao céu em nome de Jesus. Você vai estar profetizando isso sobre a sua vida, amém? Uma nova história Deus tem pra mim. Diga isso com toda autoridade, com toda a fé. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi,
te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Dê um aplauso bem alto pro Senhor. Boa noite, irmãos. Pode se assentar. Deus abençoe você. Glória a Deus pela tua vida, por esses dias que Deus tem falado ao meu coração. Eu até compartilhei uma frase, né? Cada tempo Deus fala uma frase. O Espírito Santo fala uma frase. E esse tempo Deus falou, tem falado com Deus, torna mais leve o fardo. E é o que Ele quer fazer com você, amém? Torna mais leve o fardo. E esse tempo que nós estamos vivendo, no tempo desse calendário de Deus, o povo está seguindo lá para o monte, para receber as tábuas da lei, que é o Pentecoste. E o Pentecoste, a festa de Pentecoste, a data principal de Pentecoste é quinta-feira que vem. Então, venham preparados quinta-feira que vem, mas já começa hoje o Pentecoste. E você vai ser cheio do Espírito Santo. E torna mais leve a sua vida, porque quando nós somos mais cheios do Espírito Santo, a vida se torna mais leve. Como a Bruna estava comentando aqui, eu pensando, cultuar Deus, ir à igreja, né, fazer a obra de Deus, tem que ser leve. Não pode ser pesado. Você ter um trabalho, um serviço, né? Tem que ser leve. Eu amo o que eu faço no meu trabalho, mas começou a ficar pesado por algumas situações, né? Que você também passa, a falta de funcionário, isso e aquilo. Eu comecei a pedir para Deus isso e Deus mudou totalmente. Eu saí esses dias, olha, se ligaram para mim 2 vezes, foi muito. Pianinho, tudo andou perfeito, está ficando mais leve. E é o que Deus quer trazer para a igreja hoje. Aquilo que está pesado para você, Deus quer fazer com que seja mais leve. Lá onde o Felipe está morando agora é Balneário Camboriú, né? Então, ele tinha comentado comigo, eu estou fazendo atendimento a uma pessoa lá, uma diretora também, como ele, do local. Eu já estou atendendo ela online já faz tempo. Daí eu falei, já estou aqui, vou atendê-la, né? E ainda ele comentou, mas a senhora veio para descansar, a senhora vai atender a pessoa. Eu falei, para mim isso não é peso, isso é leve. Eu sentar lá, conversar, ouvir a pessoa, né? A pessoa que está com um monte de confusão na mente, frequenta a igreja, mas não para numa, não para. Eu falei assim, se Deus me separou para esse ministério, eu ia ali conversar, isso é leve. Então, que para você, algo que está pesado nesse tempo, que hoje mude, que você venha mais leve para a igreja, para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família. Como esse povo aqui, se você puder abrir em Atos 2, nós vamos ler aqui, falar um pouquinho de Pentecostes, né? Em Atos 2 está dizendo assim, e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa, onde estavam sentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Amém? Depois a gente vai estar falando mais algo aqui. Querido, nós precisamos entender o tempo.
de Deus na nossa vida, como eu acabei de falar. Cada tempo Deus me dá uma frase, algo para orar. Esse tempo foi: Senhor, torna mais leve. E Ele tem feito isso. Aqui, se você entender o tempo que você está vivendo, o que Deus quer para a sua vida, vai ficar mais leve para você. E aqui nós estamos caminhando, né? O povo, como aquele povo lá, Deus tirou do Egito, onde estava muito pesado para eles. 400 anos no Egito, 400 anos numa luta. Quanto tempo que você está no seu trabalho que as coisas não fluem? Quanto tempo que você não vê o lucro? Quanto tempo que você está ali dentro da sua casa e que você não vê nada de diferente? Né? Ou que você não consegue planejar um passeio, uma viagem? Quanto tempo? E aquele povo estava ali no cativeiro há muito tempo, e Deus falou assim: eu vou levantar Moisés, vai tirar esse povo do Egito, e vão lá para o monte me adorar, né? Onde aconteceu ali o Pentecoste, o derramamento das tábuas da lei, e a vida deles iria mudar. O que Deus quer para a sua vida e para a minha é uma mudança. O que eu profetizei para mim, falei: Senhor, eu não quero mais esse peso. O Senhor deu essa empresa para ser leve. E para eu ter lucro, e para eu viver, e para eu ver lucro, e para eu ter alegria, como você precisa ter. Alegria naquilo que você faz e ser leve. Se Deus me chamou como pastor, isso é peso para mim, não dá. Se você é um líder, um diácono, um presbítero, um líder, isso não pode ser peso. Esse povo estava passando uma luta muito grande lá no Egito. E Deus falou: não, precisa ser mais leve a vida, amém? Precisa ter mais alegria. E a gente tem que entender que o Pentecoste não é só um dia ali no calendário. Muitas vezes as pessoas falam Pentecoste. Não é só ali aquele dia que desceu o Espírito Santo. Não. É um tempo, vamos falar junto, é um tempo de mudança. Pentecoste é um tempo de mudança. É um tempo de aceleração divina. Queridos, é tão interessante isso que hoje nós ficamos quase 10 dias fora, né? Não deu 10 dias, porque é um dia de viagem para ir, um para voltar, ficamos um pouco lá. Fui ontem para a loja, hoje era para eu ter ido. A hora que eu levanto, me organizar para ir, Deus falou: não, hoje você vai ficar em oração. Querido, eu não saí de casa para nada, eu só fiquei orando e preparando a palavra. Eu não sei o que tinha para ser aberto no céu, mas que foi aberto, foi. E que Deus vai mudar situações aqui, vai. Porque Pentecoste é um tempo de mudança e aceleração divina. Presta atenção, aquilo que você estava, pensa num carro que está rateando. O nosso carro, quando nós voltamos lá de Balneário, começou a dar aquela sateada, não sabia o que era. Eu falei: meu Deus, só falta esse carro estragar. Não é que são 12 horas de viagem, mas a gente vai parando e tal, então mais ou menos dá 12 horas. Aí se esse carro estragava, tudo bem, durante o dia, mas ele começou a engasgar. E até que ontem o pastor levou ali, não era nada grave, mas teve que trocar a vela. Uma coisa que é parecido com a vela, mas não é a vela. É um outro nome que eu não vou saber. Querido, mas a sua vida pode ser que está assim, rateando. Até teve um dia que nós fomos para Florianópolis com o Felipe, ele falou: mas o carro não passa de 90, mãe? Eu falei assim: é para passar, porque eu só ando no 120, mas, que é o da estrada, né? O 120, senão você não chega. Mas ele não está passando de 90. Eu falei: é alguma coisa que está ruim, né? Talvez o seu carro está assim. Até hoje. Amém? Até hoje. Porque Deus está trazendo uma aceleração divina sobre você. Sobre a sua casa, sobre a tua vida. E eu vivi isso, queridos. Eu vivi isso esses 10 dias empresarialmente aqui na igreja, que glória a Deus, deu tudo certo e tudo está caminhando e será a bênção. Porque Deus tem pressa na minha empresa, Deus tem pressa na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida ministerial, na sua vida, e tornar mais leve
não é um fardo, não pode ser um fardo. Esse povo, eles já tinham vivido muitas frustrações, esse povo que estava lá no Egito. Foi um tempo de grandes perdas quando eles estavam no Egito. E aqui em Atos dos Apóstolos, pensa bem, esses 12 apóstolos andaram com o Mestre, andaram com Deus vivo, andaram com Jesus ali 3 anos, eles viram os milagres, eles caminharam, eles viram Lázaro ressuscitar, eles viram o cego enxergar, eles viram o paralítico andar. De repente, aquele que era o Mestre, que era Cristo, que era o Messias, que era inabalável, inatingível, o que acontece? Morre. E eles pensaram, perdemos, foi uma perda muito grande. Aqui ele não tinha, aqui antes no 1 ele não tinha ressuscitado no capítulo 1. Perdeu, querido, há perdas na nossa vida, amém? Nós perdemos coisas. E aqui aconteceu que quando Jesus morreu, eles sentiram muito. Era a segurança deles. Talvez o seu trabalho, o seu patrão era a sua segurança. E foi-se. Talvez alguém que perdeu alguém. Puxa, mas não, a gente não estava esperando esse luto. Eles tinham perdido o mestre, o pai, o amigo. Quem você perdeu por esses dias, por esse tempo? O amigo, o seu mentor, o seu colega, a sua pessoa com quem você confiava, aquele com quem você partilhava. Quem você perdeu? Esses aqui estavam nesse momento de perda. Talvez alguém que você contava tanto, talvez o pai, a mãe. Querido, nós podemos passar grandes perdas. Querido, mas eu quero te dizer que aqueles apóstolos, eles passaram a perda de Jesus como homem. Mas de repente, após o Pentecoste, veio o quê? O avivamento, veio o ganho, que é o que Deus quer fazer. Veio a aceleração do Evangelho. O Evangelho começou a se espalhar. Gente, não olhe para a perda hoje, do passado até hoje, até esse momento, aquilo que você perdeu. Você pode estar olhando, Senhor, mas olha quanto eu ganhava. Era 20 mil, era 30 mil, era 5 mil. Olha o que eu estou ganhando agora, olha o que eu estou fazendo agora. Não olhe para isso. Porque hoje Deus está falando e me trouxe aqui como profeta para te falar, é um tempo de aceleração na sua vida. Essas perdas ficaram para trás, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Assim como nós, que podemos passar por diversas perdas, eles passaram. Então, antes de ocorrer o dia de Pentecostes, antes de ocorrer, eles tiveram muitas perdas, muitas mudanças, muitas confusões. E Deus, Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer, o momento de perda não é para trazer a dor. O momento de perda é só um momento que Deus está usando para te levar para um patamar acima. Amém? Lá em Atos 2, as pessoas estavam acreditando, elas acreditavam porque elas conheceram o Messias. E talvez na perda, há um questionamento. Quantas vezes, essa pessoa que eu fui aconselhar, né, nessa outra cidade, ela disse que engravidou e começou a fazer ultrassom. E o médico só falava para ela, aborta porque essa criança tem uma anomalia e é muito séria. Essa criança não tem cérebro. E ela muito cheia de fé, ela falou, não vou abortar. E todos os ultrassons que ela fazia não mudava, mas ela disse que em fé Deus falava para ela, não aborta. E ela foi até o fim. E a criança nasceu,
ela pegou a criança no colo, o pai não teve coragem de pegar. Ela pegou a criança, tinha a face, mas a partezinha de trás não tinha. E a criança durou algumas horas no braço dela e morreu. E ali veio uma tristeza muito grande no coração dela, uma revolta. Já fez, acho que fez 1 ano que a criança morreu, 1 ano e meio, 2, não estou lembrada agora. E ela não conseguia perdoar ainda, nem a ela e nem a próprio Deus, que ela ficou muito... Mas por que eu? Por que Deus fez isso? Ele falou que não era para eu abortar, que os médicos falaram, mas ele falou, Deus falou que era para eu ir até o fim, e eu perdi. Por que Deus fez isso comigo? Foi a primeira pergunta que ela fez, ela já tinha feito essa pergunta para mim. Eu falei, eu também já questionei a Deus um dia, na porta do Hospital do Câncer, e Deus falou para mim, você não é diferente de ninguém. Talvez Deus, você não vai entender aqui na terra, eu falei para ela, mas lá no céu, você vai entender. Aquilo que você está passando hoje, querido, você não vai entender. Talvez você não vai entender nada. Mas Deus tem um propósito. Amém? E aí conversei bastante com ela. Ali foi muito bom. E o que Deus tem para nós hoje é isso. As perdas, querido, não são para trazer frustrações somente. Por isso a frase: faz ser mais leve esse fardo. Amém? E no meio de toda a tristeza ali dos apóstolos, ainda teve um momento que eles passaram de muita luta, que eu vejo para a gente também é muito difícil. Tinha um traidor no meio. E quando eles viram que Judas traiu, ainda tinha um traidor. Além de tudo, eles lembrarem que eles perderam Jesus, o Messias, o líder, o mestre, o Deus Todo-Poderoso. Além deles perderem aquilo, eles lembrarem que um deles, um dos 12 era o traidor. E que traiu o mestre, traiu o Senhor. Querido, no meio da sua vida ainda vai ter os Judas. Terão os traidores. Eu já contei aqui uma experiência tremenda que eu tive por estar orando por uma pessoa. Isso tem 25 anos. Por estar orando por uma pessoa, e essa pessoa era, vamos dizer, uma autoridade política. Ele estava com um problema no casamento, e eu fui orar pela esposa. E lá no momento, Deus mostrou realmente uma obra de macumbaria muito grande que tinham feito. E eu falei para a pessoa, pode abrir esse colchão que tem algo aí. Realmente tinha uma obra dentro do colchão da pessoa. E esse homem, esse marido ficou com, vamos dizer, um ódio, uma raiva muito grande de mim como pastora, né? E a perseguição foi contra a minha casa, contra a minha propriedade. E um dia eu estava vindo aqui para a loja, que eu tinha uma loja aqui na época, e Deus falou, não, hoje você vai ficar de joelho orando, porque vai vir alguém aí no seu portão. E eu não entendia nada, eu ajoelhei, eu obedeço, Deus falou, não faço outra coisa. Eu ajoelhei na beira da minha cama e fiquei em oração. Daqui a pouco, eu falei, Senhor, deu, né? Eu já orei, acho que eu já tinha orado umas 3, 4 horas, a hora que eu peguei meu carro, que eu ia subir a rampa da minha casa, estava batendo na porta 5 fiscais da prefeitura. E eu parei, desci do carro, subi, abri o portão para eles. Eles disseram, não, nós só viemos aqui medir o terreno, medir a sua casa. Eu já morava na casa, nós compramos o terreno, eu tinha 16 anos. Eu já morava na casa não sei quanto tempo, mas aí ele resolveu medir a casa. Eu falei assim, não, pode medir à vontade, fica à vontade, eu já sei quem mandou. Não, mas a senhora não deve levar em conta isso, não, pode ter certeza. Deixa eu ver aí o papel, é fulano que mandou, né? Daí era o que ele dizia, que a gente tinha feito uma parte na área verde, que isso, que aquilo, que ele não deu em nada, não deu em nada. Mas vai ter o traidor no seu meio, vai ter o traidor dentro da sua casa, vai ter o traidor até mesmo dentro da família. E aqueles homens, além de ter perdido o mestre, eles ainda lembravam aquela tristeza de ter tido o traidor. Mas, querido, é um momento que Deus talvez me permitiu viver e te permite viver.
Mas é um tempo que Deus está mudando. É um tempo que Deus vai mudar. É um tempo de tensão, é um tempo de expectativa, é um tempo de incertezas, é um tempo que, ao mesmo tempo de incerteza, mas fome de Deus, porque a luta te faz gerar a fome de Deus. E quando você tem fome de Deus, e quando você ouve Deus, Deus muda. E hoje Deus está mudando. Hoje Deus está transicionando vidas aqui. Hoje Deus está te colocando uma nova posição. Hoje Deus está te trazendo um novo tempo de segurança, tirando daquela insegurança. Aqueles apóstolos estavam inseguros, confusos, a mente deles confusa. Querida, há um tempo atrás eu só questionava: Senhor, foi o Senhor que deu a empresa? Foi o Senhor que deu? Porque é tanta confusão que acontecia. É o Senhor que deu o ministério? É o Senhor que deu? Porque isso, querido, as incertezas começam a vir. E eu tenho certeza que tem vindo na sua mente. Mas Deus te trouxe aqui hoje para falar: sou eu que estou nesse negócio. E eu vou te acelerar para você entrar no pleno, no lugar pleno dele. E de repente, queridos, lá em Atos, eles estão todos reunidos no mesmo lugar. Estão também preocupados com a perseguição. Eu quero te dizer que a perseguição não para. A perseguição vem quando você não tem dinheiro, quando você tem dinheiro, quando você está bem, quando você não está bem. Perseguição vem. Mas Deus vai te dar habilidade para lidar com isso, amém? Os mesmos que perseguiram Jesus e mataram, queriam perseguir os apóstolos. O diabo, ele não descansa. Por isso que eu digo que eu não falo o tempo todo: eu estou cansada. Quem tem que ficar cansado é o diabo. O diabo, nós temos que cansar. O diabo, ele não cansa. Ele é incansável em te colocar peso o tempo todo. E eles tinham conseguido algo, mas eles queriam ali atormentar aqueles apóstolos. Querido, não tinha sido nada fácil antes de Pentecoste, antes de Atos 2. Mas ali era um momento que você está hoje. Fala comigo: hoje eu estou numa encruzilhada. Hoje você está numa encruzilhada. É esse momento agora de pressão de todos os lados. Mas é um tempo que o Senhor está falando: você vai avançar. O Senhor está só fazendo assim: vai. Você vai avançar. É um tempo de avanço. É um tempo de revelação. De revelação. Eles não estavam entendendo o porquê que Jesus tinha morrido, até o momento deles receberem o Espírito Santo sobre eles. A gente precisa da revelação, querido. Hoje, quando Deus falou assim: não saia, vai estar orando. A mesma coisa que Deus fez aquele dia. Fique orando. Deus trouxe uma revelação diferente hoje, de algo não só para a igreja, mas para a minha empresa. E quando você está debaixo de uma pressão, mas você ouve o Espírito Santo, vem uma nova revelação sobre você, para você, nessa encruzilhada, tem aqui, por onde eu vou, Deus vai te direcionar. E hoje, Deus está te direcionando. Hoje, Deus está te direcionando para onde Ele quer. Nós estávamos saindo lá de Balneário para vir embora. Aí o pastor não é de reclamar de doença. Daí ele falou para o Felipe assim: estou com uma dorzinha aqui. A esposa do Felipe é enfermeira. Mas eu estou com uma dorzinha. Mas não é nada não. Falei: pai, é melhor o senhor ir no médico, em algum lugar, no pronto-socorro aqui. Não, mas não é nada. Uma dorzinha do lado do coração, né, no peito. E explicou lá para minha nora. Daí ela falou assim: não, vai para o pronto-socorro. Aí eles foram e Deus falou no meu coração: tenha paz, que não é nada. Mas como ele nunca pede para ir no médico, foi.
Aí chegou lá a médica e falou assim: você tem que ficar aqui o dia todo. É um exame que se repete 3 em 3 horas. Um exame do coração que repetia de 3 em 3 horas. Repetiu o primeiro. Ele falou assim: não fica, eu tenho que ir embora. Daí ele falou assim: tudo bem, você assina aqui um documento que você está evadindo, você está fugindo do hospital. Eu sei que ele chegou lá no apartamento para me pegar, já era quase 2. Daí eu falei assim: então, daí nós vamos dormir no caminho, né? Porque que horas nós vamos chegar em casa? Às 3 da manhã? Não, mas dá. E eu fico quieta, eu não discuto, eu venho bem quietinho. A hora que chegou no meio do caminho, eu falei: vou parar e vou dormir aqui. Não, mas... Daí ele ficou quieto, não falou. Eu falei: se você acha que eu aguento, ó, olha a nossa cidade. Daí eu falei essa frase: vamos tornar mais leve as coisas? Vamos dormir, amanhã a gente segue. Dormimos perto de Curitiba e seguimos. São só 12 horas de viagem, pouquinho. Às vezes, as coisas você planeja tudo direitinho. A gente planejou sair cedo, chegar aqui no final da tarde. Não é assim como você quer. Talvez você planejou algo na sua vida e não deu certo esse ano de 2026. Já começou diferente. Mas você planejou algo. Mas Deus tem um plano muito maior para você, amém? Eu não sei porque Deus fez com que ele ficasse no hospital. Eu não sei, Deus não queria que a gente fizesse talvez a viagem aquele dia. Deus queria dar um livramento de acidente. Eu não sei, eu não pergunto, eu não questionei. E é o que Deus fala para você: não questione mais. Deus quer te dar um livramento. Deus está te dando um livramento. E você precisa, nessa encruzilhada, só ouvir a voz de Deus, para você não pagar um preço. E hoje Deus vai te trazer a revelação, porque Deus tem promessas para a sua vida, e essas promessas vão se cumprir, amém? Deus tem promessas, e essas promessas vão se cumprir. Você não pode temer o futuro, você não pode temer o que Deus prometeu, porque Ele vai fazer, Ele vai cumprir. E no meio dessas incertezas, como aqueles apóstolos estavam no meio daquelas incertezas, daquela insegurança, Deus fala uma coisa que eu quero que você abra a sua Bíblia. Atos 1:4. Dentro dessa incerteza, desse medo que você está, dessa talvez inconstância, talvez mágoa no coração, Deus fala para você o seguinte, aquilo que Ele falou para os apóstolos. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou Ele: de mim ouviste. Eu peguei uma versão que é que eu quero pegar a palavra. Essa Bíblia eu amo, mas não é a versão que eu quero. Vou ler de novo, tá? E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. Esperassem. Vamos falar junto? Esperassem. Esperar. Deus fala para você algo muito difícil. O que para mim também é muito difícil. Espera. Fala para o seu irmão aí do lado, seu marido, o que está. Espera. Para de ficar ansioso. Isso aqui para eu trabalhar na vida do pastor não é fácil. Falar para ele: espera para alguma coisa. E talvez para alguém esperar é muito difícil. Esperar, será que eu estou no caminho certo? Será que eu ouvi Deus? Será que é isso? Deus está falando: espera. Espera. Espera, porque vai dar certo. Espera. É algo simples para alguns, mas para muitos não é. Para aqueles nervosinhos, para aqueles, né? Como diz o pastor, o sanguíneos, né? Né, Anderson? Eu sei bem. O pastor mudou muito agora, mas meu Deus. Quando põe uma coisa na cabeça, aquilo.
Então o que eu faço? Eu fico quieta, eu só oro. Da hora que eu estava chegando quase perto de uma cidade que eu já tinha visto o hotel no celular, aqui que nós vamos dormir. Como? É aqui que nós vamos dormir. E pronto, acabou. Porque esperar, querido, não é fácil. Esperar para alguns é uma característica difícil. Esperar é algo, e Deus está falando para você: espera, porque a bênção está chegando. Espera, porque o Senhor está entregando na sua mão. Espera, porque o Pentecostes está vindo. Espera, porque você será cheio do Espírito Santo. Espera. Assim como aqueles apóstolos, Deus fala para eles: olha, junte, fiquem juntos, esperem. É uma característica difícil, é uma atitude difícil, mas Deus está falando: espera, porque virá a bênção. Nós precisamos esperar, principalmente com expectativa. Senhor, eu estou esperando, mas eu quero ver, eu quero agarrar essa bênção, eu preciso dessa bênção, eu quero viver essa bênção. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus por tudo que você vai viver. Glória a Deus. Talvez você passou por uma perda de alguém, de alguma coisa, mas Deus está falando: espera, filho, espera, porque a bênção virá. A bênção virá. No momento que você está vivendo tantas perdas, Deus pode fazer o que Ele fez para Jeremias. Você lembra o que Deus fez para Jeremias? Lá, não vou pedir para você ler, em Jeremias 32, hoje a gente estava conversando como Deus fala comigo em Jeremias e Ezequiel. Nunca vi, desde a minha conversão. Jeremias e Ezequiel é os profetas, Deus fala muito. E essa parte sempre eu fui muito implicada. Deus tinha avisado aquele povo: vocês vão ficar 70 anos no cativeiro. Lembra disso? 70 anos vocês vão ficar no cativeiro. Só que Deus chega para Jeremias e fala para Jeremias assim, isso está lá no capítulo 32, Jeremias, compra um campo. Compra um campo. Compra um lavatório para lavar cabelo. Compra esse carro, compra bicicleta, compra moto. Compra. Mas comprar para quê? Deus chega para Jeremias no momento que eles iam passar 70 anos no cativeiro. Compra o campo, Jeremias. Querido, o que significa isso? Compra um campo. E Jeremias só obedeceu. Assim como muitas vezes eu, como profeta de Deus, só obedeço. Deus fala: vai ali, dá todo o seu dinheiro ali. Tá aqui, Senhor. Você vai comprar isso e levar lá naquela casa. Tá aqui, Senhor. A gente só obedece. Quando você entende a revelação, você obedece. E aquele povo que estava indo para o cativeiro, Jeremias compra o campo do primo dele. O que queria dizer aquilo, querido? Era algo profético, tremendo para Jeremias. Deus estava dizendo para Jeremias, e Deus diz para você: eu tenho um futuro e uma esperança para você, Jeremias. Eu tenho um futuro e uma esperança para você, Jeremias. Está na dificuldade, está na luta, está chorando, teve uma perda, chorou muito, mas eu tenho uma esperança e um futuro para você. Eu fiquei tão chocada chocada no bom sentido. Uma situação que Felipe contou para mim. Felipe ainda não tem filhos, eles já estão casados há bastante tempo. Ele tinha um cachorrinho, é o Bulldog alemão. Já deu muito trabalho para ele. Ele estava com um restaurante lá em Tubarão, na cidade de Tubarão. E ele contou bem a história agora para mim, como foi. Ele disse que um cachorro bem preto, peludo, ficou na porta do restaurante dele por um mês, lá em Tubarão. E todo dia ele expulsava o cachorro e o cachorro não ia embora. E quando à noite ele ia passear com o Joey, que é o cachorro dele, o outro vinha atrás.
Ele falou: mãe, 30 dias o cachorro não saía da porta do restaurante. E eu não consegui entender. Aí, um dia, ele falando da boca dele, eu ouvi Deus falar comigo assim: ele é um jogado. Ele é largado. Ele foi deixado de lado. Pega ele. Abraça ele. Abraça no sentido de adota ele. E ele falou: mãe, foi tão forte aquilo para mim. Foi tão forte porque a gente não queria mais um animal. Mas o cachorro estava inteirinho sujo, com coisas no pelo. Ele tem um pelo muito alto. E ele pegou o cachorro, agora está fazendo 1 ano. Aí eles mudaram, ele vendeu o restaurante, eles vieram para Balneário. E ele sai com os 2 cachorros, mas todo mundo olha nesse, esse é mais alto. Tem um pelo bem alto, brilhante. E ele falou: mãe, esse era o rejeitado. Aquele que ninguém queria, que chutaram. E Deus falou para mim: pega ele, cuida dele. Eu quero que você cuide dele, porque ninguém quer ele. Às vezes, querido, nós estamos assim. Talvez pensando, nós estamos uma rejeição, ninguém está olhando. Mas Deus está falando: eu tenho uma promessa na sua vida. Eu tenho uma promessa com você, amém? Eu tenho algo que você nem imagina. Hoje você olha para o cachorro está lindo. Talvez você vá olhar para aquela situação horrível, mas Deus está falando: você vai, espera um pouco. Espera um pouco, espera, daqui a pouco você vai ver o que eu vou fazer nessa situação. Você nem vai lembrar do luto. Você não vai lembrar do peso. Você não vai lembrar, porque Deus está mudando a sua história. Jeremias, Deus fala: compra, porque eu tenho um futuro para você. Querido, Deus não tem só o que Ele está entregando para você até hoje. Deus tem um futuro, Deus tem algo maior. O Benjamin mandou para mim, né, o videozinho hoje também. Ele mandou no meu WhatsApp. Daí eu olhando aquilo, eu falei assim: você vê o terreno sem nada, você vê um povo sem esperança, de repente você vê algo ali crescendo as paredes. Gera uma expectativa no coração do povo, gera uma alegria, e é o que Deus quer colocar no seu coração hoje, uma alegria, uma expectativa de que Ele vai fazer, amém? Que Ele faz, Ele não vai fazer só porque você é bonzinho, porque Ele cuida de nós, Ele cuida de cada um. Ele quer cuidar, Ele quer abençoar, Ele quer derramar algo na nossa vida sobrenatural nessa noite, como Ele derramou ali em Pentecoste. Não é impossível para Deus, querido. Nada é impossível para Deus. Então Deus só fala: espera. Porque de repente, Atos 2:2, de repente, está bem escrito aqui, ó. De repente, vamos falar junto, de repente. De repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando, muito forte, e tomou toda a casa. De repente, Deus vai fazer algo na sua vida. De repente, Deus vai entrar ali naquela casa. De repente, Deus vai entrar no coração desse homem, dessa mulher. De repente, virá sobre você um som que mudará a sua vida e a sua história. De repente, você crê nisso? De repente, o óleo fresco será derramado da cabeça à planta dos pés. De repente vai vir um som, virá um som do céu sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre esse lugar. Vidas serão impactadas aqui. Vidas serão libertas através da sua vida, através dessa porta que está aberta, através desse som. De repente virá o avivamento. Nós vamos esquecer a dor da perda, a dor do luto, a dor da seca. Nós vamos esquecer, porque as temporadas das perdas são só usadas para te posicionar e para nos posicionar.
Perder é real, mas não é o fim. Perder não é o fim, amém? Não é o fim. Não é o fim para você, não é o fim para mim. E Deus fala: se levante. Se levante. Somente agarre nas promessas dele. Nós precisamos nos levantar e avançar, querido. Quando você se apega em Deus, quando você não se apega só em notícias, em coisas que a gente às vezes vê um pouco das redes sociais, daqui a pouco vem uma confusão na mente, começa a vir até, às vezes, decepção, sentimento de frustração. Não, será que só eu que não avanço, só eu que não consigo, só eu que isso? Querido, Deus está falando: eu vou fazer, porque você tem se posicionado. Eu vou derramar o Pentecoste. Esse é o momento do Pentecoste. Esse é o momento. Pentecoste não é um dia no calendário. Pentecoste está falando de gerações. O que Deus está derramando em você hoje, Ele vai trazer para as gerações. Amém? E eu te peço para ficar em pé, que nós vamos estar orando. Eu quero ativar e orar sobre você. Sabe por quê? Você lembra de Pedro? Depois de Pentecoste, Pedro foi ativado. Uma pregação dele, ele converteu 3.000 pessoas. Amém? Uma pregação dele, ele conseguiu converter 3.000 pessoas. Algo que está frio, parado na sua vida, vai ser ativado nessa noite. Algo que estava lá paralisado, algo que estava paralisado, Deus está ativando. Aqueles que permitirem e quiserem, eu vou te ungir. E quero te ativar nessa noite para esse novo. Eu escrevi aqui uma declaração para a gente falar junto, amém? Nós vamos falar junto, com toda a fé. Vamos falar assim: não sou definido pelo que perdi. Serei posicionado pelo que Deus está liberando. Recuperarei, avançarei, viverei com expectativa. Receberei o derramamento do Espírito Santo. Incendiarei com o fogo de Deus em minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus tem mais para essa igreja, Deus tem mais para você, Deus tem mais, não é só isso. Nós não precisamos ser conhecidos só na terra, mas Deus quer te fazer conhecido também. Deus quer trazer a riqueza, Deus quer abrir as portas que estão fechadas, Deus quer abrir as janelas dos céus. Deus quer te ativar novamente para orar por vidas. O desejo que você tinha de orar em hospital, cadê? Acabou. Deus tem mais sobre a tua vida. Aleluias, glória a Deus. Quantos irmãos vão ministrar o louvor? Eu quero ungir a sua testa, amém? Para que comece hoje aqui o Pentecoste, para que você seja cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo. Que você espere, porque Deus está vindo com a glória dele. Deus está vindo, ele já chegou. E aqueles apóstolos puderam contemplar. Eles acharam que eles tinham perdido. E Jesus veio em forma do Espírito Santo, amém? Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus.
Seu rosto brilha mais do que o sol, seus olhos em chamas eu anseio ver. As minhas vestes limpas já estão, atento estou para te ouvir chegar. Seu rosto brilha mais do que o sol, seus olhos em chamas eu anseio ver. Messias, estamos te esperando, vem. Messias, abrem-se, ó portais, para que estamos te esperando, vem. Messias, abrem-se, ó portais, para que tu vês. Céu, te desejamos, somos seu povo, te esperamos. Que venha ao céu, te desejamos, somos seu povo, te esperamos. Estamos te esperando, vem. Messias, abrem-se, ó portais, para que entre o Rei da glória. Ao céu, te desejamos, somos seu povo, te desejamos. Que venha ao céu, te desejamos, somos teu povo, te esperamos. Messias, ó vem. Messias, estamos te esperando, vem. Messias, abrem-se, ó portais, para que entre o Rei da glória. Somos teu povo, sua herança, te esperamos, te desejamos. Somos teu povo, a sua herança, te desejamos. Messias, Messias, estamos te esperando, vem. Messias, abrem-se, ó portais.
para que tu, Rei da glória, tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu. Tua graça encobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu.
as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Dias que a gente pensa em desistir, tem dias que a gente luta pra ficar de pé. Eu não Tem dias que o cansaço bate e o espírito se abate. Quem não luta suas guerras não consegue entender. Mas Deus não rejeita a oração de um fiel. Quando dobra os seus joelhos, Deus responde lá do céu. Oh, não tenhas medo, não, segure em minhas mãos. Tá doendo, mas eu estou te vendo. Não desista, confia. Nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, pois enquanto você louva, eu trabalho por você. Em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. É o meu poder que se aperfeiçoa em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. É o meu poder que se aperfeiçoa em suas fraquezas, para que minha
minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. Em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. É o meu poder que se aperfeiçoa em suas fraquezas, para que minha glória esteja em ti, para que minha glória esteja em ti. Nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, pois enquanto você louvar, eu trabalho por você. Estamos reunidos neste lugar, rendidos aos teus pés. Abba, tens liberdade aqui. Vem reinar nosso coração, é o seu altar. Estamos reunidos neste lugar, rendidos aos teus pés. Abba, tens liberdade aqui. Vem reinar nosso coração, é o teu altar. O que foi ligado na terra será ligado no céu.